Olá, meu nome é Jéssica Prestes, eu sou professora pesquisadora de danças ciganas aqui em Porto Alegre. Eu também sou historiadora de formação, além de educadora social, e atualmente faço parte do coletivo Runa, bailarinas historiadoras que dançam e pesquisam, né, com um viés, uma perspectiva histórica, as danças do ventre, danças ciganas e fusões tribais. Então, a convite da Luciana, eu estou aqui representando o Runa e representando o meu trabalho, né, de pesquisa em relação a Haksel Kaliwa, que é o que nós vamos ver hoje. Haksel Kaliwa é um estilo de danças ciganas que também está presente dentro da modalidade de dança do ventre, como folclore, e que corresponde aos ciganos no Iraque. Tá? Então, Haksel Kaliwa literalmente fala dança dos ciganos, porque Kaliwa é o nome do grupo, tá? Do grupo de ciganos que estão presentes no Iraque. Eles também podem ser chamados com outros nomes, por exemplo, como Gadjar, né? É uma outra nomenclatura que também significa o grupo étnico cigano no Iraque, assim como Kaliwa, né? Vocês vão encontrar esses nomes com grafias diferentes, algumas vezes com K, algumas vezes com Q, mas está, no caso, apontando para o mesmo grupo étnico, certo? Então, Haksel Kaliwa, dança dos ciganos. É importante ressaltar que esses ciganos que estão presentes no Iraque, eles fazem parte de um grande grupo, né, que são os Domari, também podemos falar nesse termo, que é a língua, né, o dialeto que eles praticam nessa região, que são os ciganos que estão presentes ali, principalmente no Oriente Médio, principalmente dentro dessa cultura do Oriente Médio, árabe, turcomana, mas a gente também vai encontrar eles em outros territórios, como no leste europeu, certo? Mas quando a gente está falando de Haksel Kaliwa e dos ciganos Kaliwa, dos ciganos Gadjar, a gente está falando desses ciganos do grupo Dom, ok? Também é importante a gente ressaltar que nós temos uma bailarina que tem feito um trabalho incrível de identificação dessa dança, de popularização dessa dança no mundo inteiro. E é, sim, o grande nome desse estilo, que é a Sala Ibrahim. Então, se você quer uma referência de Haksel Kaliwa, é muito interessante você ir atrás do material dela, ir atrás dos vídeos, das entrevistas da Sala, porque ela traz, assim como ela é iraquiana, ela não é cigana, mas ela é iraquiana, e ela traz a percepção de uma mulher iraquiana bailarina, né, profissional, sobre a dança dessa etnia, né, dessa minoria social que os ciganos são no Iraque, certo? Então, recomendo a todos ir atrás dos vídeos da Sala Ibrahim. Muito se é especulado sobre a origem da dança Haksel Kaliwa. Nós não temos ainda, né? Pode ser que a gente encontre, é questão de tempo, mas nós não temos, assim, fontes históricas, até o momento desse vídeo, que corroborem, por exemplo, com a teoria da Sala Ibrahim, né? Como eu falei, é a grande bailarina desse estilo atualmente, é a bailarina responsável por popularizar esse estilo, tem um trabalho maravilhoso de dança e pesquisa, e a Sala defende que o Haksel Kaliwa é uma dança que remete a tempos mesopotâmicos, né, com rituais de fertilidade relacionados à dança, às deusas Ishtar e Inanna desse período. Como eu falei, eu ainda não encontrei, né, eu como historiadora preciso de fontes. Então, até o momento desse vídeo, não encontrei uma fonte histórica que corroborasse para ter com a teoria da Sala Ibrahim. Mas é a teoria que ela defende, então estou trazendo ela para vocês. E o que a gente tem, né, de entendimento em relação à dança é que o Haksel Kaliwa, ele possui elementos de outras danças presentes no Iraque.
Essas danças têm movimentações, têm instrumentações que estão presentes no chobi e no cachaba, que são duas danças também iraquianas. Então, o Raqs El Khalil, ele vai beber dessas fontes, né, da musicalidade da região, vai beber dessa fonte das danças que já existiam na região, e nós sabemos que isso é uma prática muito comum da etnia cigana no mundo. Sabemos que os ciganos, eles muitas vezes chegam em determinado território e como forma de adaptação, como forma também de vender os seus serviços, como músicos, como bailarinos, muitas vezes eles estudam e aprendem a dança da região que eles estão chegando, a musicalidade da região que eles estão chegando, adaptam essas estruturas musicais e de dança para a leitura deles, né, para a leitura cigana. Então, dentro desse contexto, faz muito sentido que Raqs El Khalil possua essa adaptação, tenha bebido da fonte, né, de outras duas danças iraquianas, né, do chobi e da cachaba, porque é uma prática muito comum da etnia cigana, nós sabemos disso a partir de outras danças. Né? Quando a gente estuda, a gente percebe essa mesma prática, né, sendo feita. Até onde se sabe, os ciganos chegaram nessa região a partir daquela imigração também, a partir da Idade Média. Eu sou uma das pessoas que acredita que não foi uma leva imigratória, mas sim várias, né, várias levas diferentes. Então, acredito, assim como alguns autores, que eles tenham chegado na região do Iraque a partir dessas caminhadas, né? Caminhadas que chegaram até a Europa, caminhadas que chegaram em outros pontos ali do Oriente Médio, né? Outros pontos do norte da África. Então, acredito que a chegada do Raqs El Khalil, desculpa, a chegada dos Kaliwa, Raqs El Khalil é a dança, certo? Kaliwa é o povo cigano na região do Iraque, que a chegada dos Kaliwa nessa região tenha sido feita a partir dessa grande caminhada, né, dos ciganos em direção ali ao Oriente Médio, né, em determinado momento também chegaram na região do Egito, ali no norte da África, no Marrocos. Então, sabemos que essas caminhadas também eram parte do contexto deles, né, de vida. Os ciganos na região do Iraque, durante muito tempo, foram completamente marginalizados, viviam totalmente à margem da sociedade, não tinham direito à terra, não tinham direito a reivindicar uma propriedade, por exemplo, além de serem alvos de vários tipos de preconceito. Né? Até o próprio termo Kaliwa é um termo muito pejorativo no Iraque. Então, é por isso que quando nós vamos trabalhar com a dança, até mesmo como um pedido da própria Sala Ibrahim, é que nós falemos Raqs El Khalil, né? A dança dos Kaliwa, a dança dos ciganos. Porque o termo Kaliwa em si, apenas Kaliwa, no Iraque, tem um peso pejorativo muito grande. Nós também sabemos, a partir de outras experiências dos ciganos em outros territórios, que os termos acabam se tornando também alvo de perseguição, de pejor, né? Acabam se tornando também pejorativos. Então, quando nos referimos à dança, falamos Raqs El Khalil, né? Como forma que contemple, né? Que contemple o papel da etnia e essa dança, certo? Mas o termo em si, Kaliwa, é um termo que, infelizmente, tem uma conotação negativa no Iraque, certo? Nós também entendemos que os ciganos no Iraque, eles vivenciaram esses períodos de muita perseguição, de uma certa segregação, ainda que não oficializada, mas era uma população que vivia à margem da sociedade iraquiana, e com poucos direitos, sem acesso a direitos civis, por exemplo. E no período de Saddam Hussein, as coisas mudaram um pouco, porque Saddam, ele era apreciador da arte dos Kaliwa, ele era apreciador da dança, era apreciador da música. Então, ali no período de Saddam Hussein, acaba que eles começam a ter direitos,
Então, foi no período de Saddam Hussein, por exemplo, que as crianças Kaliwa, que as crianças ciganas, começam a ter acesso à educação. É nesse período também que a dança a dança cigana no Iraque e as bailarinas ciganas, os músicos ciganos, também vão ter mais espaço. Então vocês vão encontrar muitos vídeos no YouTube que são vídeos que vocês vão ver que eles são um pouco antigos, mas eles não são necessariamente tão antigos assim. Vocês vão ver pela qualidade da imagem que são vídeos ali da década de 80, da década de 90, principalmente. Alguma coisa dos anos 2000, antes da invasão estadunidense no Iraque. A gente vai ver que existem esses vídeos, e aí você até pode se perguntar, nossa, por que tem tanto vídeo assim de TV, né? De programa de TV com essas bailarinas dançando e as músicas? É porque isso se tornou uma prática muito comum no Iraque, principalmente ali no governo do Saddam Hussein, de pegarem bailarinas, que eram ciganas, e levarem para a TV, porque gostavam de ver a dança delas, né? A gente entende que se o maior nome político, né, de um país, que é o seu líder, no caso dessa época Saddam Hussein, se ele era um apreciador, outros setores da sociedade vão se abrir também para esses artistas. No caso, as mídias. Então, você vai ver esses programas de TV, procurem no YouTube, tá? Vocês vão ver programas de TV com os ciganos aparecendo e são imagens bem interessantes, porque quando você observa, assim, você vai visualizar, você vai ver é uma qualidade mais antiga de imagem, você vai poder ver o figurino que elas utilizam, as roupas, você vai ver a movimentação delas, que é uma movimentação mais genuína e bem diferente de bailarinas, por exemplo, bailarinas russas, que já adaptaram o estilo, né, fusionaram o estilo em outras leituras corporais. Então você vai ver essas diferenças. Então é uma pesquisa visual muito interessante. Recomendo todos a fazer. Então nesse período eles vão ter acesso a esses programas de TV, eles vão aparecer mais, né? Eles vão acabar tendo eventos culturais, né? Vão ter lugares para dançar. E tem alguns bairros, né? Alguns vilarejos que são criados para eles. Né? Aí a gente pode até pensar, poxa, mas eles vão continuar vivendo segregados, vai ter uma região toda só de ciganos, eles não vão estar interagindo com os iraquianos. Eu costumo dizer assim, cada coisa a seu tempo. Nesse contexto, se a gente parar para pensar, poxa, antes os ciganos não tinham nem acesso à propriedade privada. Depois de um tempo, eles começam a ter acesso às mídias, né? Começam a fazer parte das novelas, começam a fazer parte dos programas de TV, eles começam a ter o seu território, né? Começam a ter sua casa, eles têm direito a ter sua casa, as crianças vão ter direito a estudar. Então, a gente percebe que teve ganhos políticos e sociais. Foram ganhos gigantescos? Isso a gente pode até debater. Mas, de fato, eles saíram de uma posição muito difícil e muito complexa para uma posição de um ganho político-social maior durante o período do Saddam Hussein. Então, eu acho que, às vezes, pelo menos quando eu estou falando de Saddam Hussein na perspectiva do povo cigano no Iraque, é interessante de ver que muita gente faz uma cara de espanto, uma cara de choque, porque a imagem que nós temos de Saddam Hussein aqui é de um ditador, de um opressor, né? Porque também foi essa imagem que foi muito vendida pelo grande inimigo de Saddam Hussein, pelo grande inimigo daquela região, no período também da invasão estadunidense. E nós recebemos muita influência estadunidense por causa da nossa posição geopolítica, da nossa posição geográfica, enfim, N fatores e N elementos. A questão aqui é, nós temos senso crítico para entender que ninguém é perfeito, ninguém é santo, e tudo varia também de acordo com o contexto político e a época que nós estamos analisando, nós estamos pensando. Se para alguns Saddam Hussein foi opressor, foi um grande ditador, para outros Saddam Hussein foi a pessoa que olhou para os ciganos como seres humanos. E isso que eu acabei de falar é uma citação de um artigo, depois eu posso disponibilizar para a Luciana os artigos que foram base desse vídeo, para entender
do que nós estamos falando. Foi um artigo onde uma cigana fala: Saddam Hussein foi o único que nos viu como humanos, né, como gente, como nós diríamos aqui. Então, para vocês pensarem, nem tudo é preto no branco. As coisas são cinzas. As coisas são muito mais complexas do que inimigo ou santo. Para alguns, Saddam Hussein foi muito importante. Para outros, foi um grande inimigo. E isso é importante a gente entender. O que tem de narrativa por trás? Quem é que está me dizendo isso? E quais são as intenções? É assim que a gente analisa discursos históricos, narrativas. Nada é preto no branco. Vou fazer um parêntese aqui. Uma vez eu peguei um Uber que viveu no Iraque quando ele era criança. Ele era do Oriente Médio, se não me engano ele era egípcio, mas o pai trabalhava com construção e ele foi trabalhar no Iraque. Quando eu perguntei sobre a questão de Saddam Hussein, porque era de interesse meu, na época eu estava começando a pesquisar sobre Hafez al-Khalil, ele não era cigano, ele me disse que para ele foi o melhor momento do Iraque. Ele era criança, mas ele disse: meu pai tinha emprego, as pessoas tinham emprego, as pessoas podiam ir para a escola, as pessoas tinham educação, as pessoas tinham comida. Vejam bem, é a fala de uma pessoa que viveu no Iraque naquele período. Então, é sempre interessante a gente trazer essas narrativas. Não é questão de dizer, ele tá certo. Essa fala dessa cigana que eu citei para vocês um pouquinho antes, ela está certa. Ou dizer, não, os Estados Unidos estão certos. A questão é de dizer, quem é que está me falando o quê e por que estão me dizendo isso? É assim que a gente constrói a nossa análise, com tantos outros elementos, mas também é dessa forma que nós também começamos a análise histórica, de entender o que está sendo dito e por que está sendo me dito dessa forma. Como vou finalizar essa parte reforçando, nada é tão simples quando se trata de questões políticas e questões que envolvem minorias étnicas, como é o caso dos ciganos. As coisas são muito complexas. Bom, agora a gente estava falando, né, sobre a questão ali dos ciganos no período de Saddam Hussein, quando eles começam a ter alguns ganhos sociais. O que acontece, então, com a queda de Saddam Hussein e com a invasão estadunidense no Iraque? Imaginem que as consequências não são positivas, porque se tem um grupo político que me protege e esse grupo político cai, eu viro alvo. Né? E no caso dos ciganos, ao longo de sua história, independente do território em que eles estão, eles sempre foram o alvo de várias perseguições políticas, vários governos sempre viram os ciganos como alvo. Então, a gente vai ter que entender agora que a situação deles mudou drasticamente. Eles começam a sofrer grandes perseguições, eles têm vilarejos que são destruídos no Iraque, né? E o que acaba forçando esses ciganos a um nomadismo forçado, que está dentro do contexto da etnia ao longo de sua história. Muitas vezes os ciganos tiveram que sair de um território para outro forçadamente, porque algum governo decretava dessa maneira, algum rei obrigava, legislações, elementos jurídicos que forçavam os ciganos a saírem de uma região e migrarem para outra. E muitas vezes, quando eles chegavam em determinada região, eles já tinham que sair também. Então, nesse fenômeno, a gente tem o nomadismo não puramente como uma vontade de sair de um lugar para o outro, mas sim porque eles estão obrigados, eles não têm opção. Então, nesse período do Iraque, a partir da invasão estadunidense, muitos ciganos se tornam alvo dos opositores até então de Saddam Hussein, porque eles eram vistos como protegidos, né? Eles eram vistos como figuras que não eram agradáveis socialmente, devido às práticas de dança, às práticas de música. E eles acabam sendo, infelizmente, perseguidos. E aí nós vamos ter, nesse contexto, ataques a vilarejos. Então, vilarejos que foram construídos para eles lá no período de Saddam, eles vão ser destruídos e essas pessoas vão virar alvos e vão precisar fugir.
E essa fuga se torna uma nova onda de nomadismo. Alguns acabam indo para a região da Síria, outros acabam indo para a região da Turquia. Veja bem, a gente está falando ali de meados de 2003. E ali por volta de 2010, 2011, agora eu não sei o ano exato, mas é mais ou menos no início ali da década passada, acho que 2010, 2011, a gente vai ter então o conflito político na região ali da Síria. E aí a gente tem que pensar, muitos refugiados saíram da Síria, foram para a Europa, chegaram aqui no continente americano também. Será que não tem ciganos dom no meio desses refugiados? Eu sempre levanto esse questionamento, porque muitas vezes isso passa despercebido. Se a gente tem um país que recebe tantos refugiados do Oriente Médio, e a gente tem uma minoria no Oriente Médio que é os ciganos. Então é possível sim que muitos estejam aqui como refugiados. E aí também a gente vai entrar numa outra questão. Eles vão se dizer ciganos, eles vão assumir essa identidade, ou eles vão tentar afastar, rejeitar esse rótulo para não sofrer também com perseguições. Isso tudo a gente tem que pensar e nós temos que questionar, porque é importante a gente ter esse entendimento de que as coisas são muito complexas quando se envolve uma minoria social. Né? Então ali a gente tem com essa invasão dos Estados Unidos, eles têm muitas perdas, e essas perdas os forçam a uma nova onda de nomadismo. De acordo com a Sala Ibrahim, os ciganos no Iraque, eles constituem uma das minorias sociais desse país. E, por exemplo, não tem representação política no parlamento. Eles vivem ainda, né, em questão de margem social. Aqueles poucos ganhos que eles tiveram no período de Saddam Hussein começam a sofrer ameaças, né, devido à questão política que envolve grupos opositores no poder, que envolve uma invasão estrangeira com interesses econômicos naquela região. Então, esses alvos que antes já eram considerados alvos e já viviam uma situação, né, difícil, agora volta, né, com toda essa problemática, né, envolvendo uma invasão estrangeira, envolvendo grupos opositores e que estão ávidos por perseguir politicamente e inclusive fisicamente, né, esses ciganos na região. Então, é uma situação bem complexa e como disse, forçou essa nova onda migratória. Aqueles que permaneceram no Iraque fazem o que dá para fazer, né? Eles fazem os ofícios que é possível para eles conseguirem algum ganho financeiro, mas infelizmente muitos se encontram em situação de mendicância, pois não há projetos de inserção social desses grupos, não há muito interesse e a própria problemática política que envolve aquela região e aquele país dificulta o desenvolvimento de algum projeto voltado para isso, né? Voltado para inserção desses grupos ciganos. Sobre a dança, Raqs El Khaliwa, é uma dança bem vigorosa e é uma dança que, para mim, né, eu sou suspeita para falar, porque eu considero uma dança muito poderosa, eu considero como uma dança muito forte, mas ao mesmo tempo ela é gostosa de dançar e a impressão que eu tenho é que quando, pelo menos eu, tô falando por mim, né, quando eu danço Raqs El Khaliwa me parece quase que um ritual, me parece uma coisa muito forte, uma coisa muito além daquela movimentação corporal. Ela é uma dança que possui movimentos de cabeça, que são movimentos muito importantes nessa dança. Geralmente nós não começamos com movimento de cabeça, mas ele vai entrando em determinados trechos da música. Tem que aí se estudar a música, estudar a musicalidade, para ver aonde que se encaixam essas movimentações.
Também vai ter movimentos com pulinhos, movimentos de quadril, e um quadril bem específico. É um movimento de quadril específico dessa musicalidade. Então, também não é qualquer movimento de quadril que ele vai encaixar, né? Tudo isso requer muito estudo da musicalidade e estudo do próprio estilo, né? Quem é que a gente pode utilizar como referência dessa dança? Nós podemos utilizar como referência a Sala Ibrahim, como eu falei, que é a grande bailarina do momento em relação a Haksal Kaliwa, é a responsável por popularizar esse estilo e por principalmente levar informação confiável, levar informação muito importante a respeito da etnia cigana no Iraque. A dança dela é muito além da técnica, é muito além da dança em si, mas é também um papel social que ela cumpre, nos levando informações sobre como que vive essa etnia responsável por essa dança no Iraque. Então ela tem um trabalho maravilhoso. Vocês podem encontrar ela no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? A Sala Ibrahim. Outra referência desse estilo é a bailarina Malawin. Eu já encontrei o nome dela como Melawin e já encontrei como Malawin. É uma bailarina que teve ali o seu auge no período de Saddam Hussein, mas consequentemente com a queda dele, ela também sofreu preconceito, sofreu perseguição, até onde eu sei. Até eu gostaria de pesquisar isso com mais calma, porque informações sobre Haksal Kaliwa e informações a respeito dos ciganos no Iraque é difícil de acessar. A gente tem que fazer uma pesquisa bem profunda sobre essa temática. E é uma temática difícil da gente encontrar fontes, até porque muitas fontes estão em árabe, né? Eu tenho, por exemplo, um livro inteiro de Haksal Kaliwa que está em árabe e eu ainda não sei, espero algum dia saber ler o árabe para poder acessar essas informações. Mas então nós temos a Melawin, que é uma referência um pouco mais antiga da dança. De acordo com a Sala Ibrahim, Melawin é cigana, ela é Kaliwa, porém não admite publicamente a sua ligação com a etnia cigana. Esse é o peso de viver numa sociedade que oprime e que persegue uma etnia. Muitas vezes os ciganos eles vão negar sua identidade por medo, por N fatores que os impedem de assumir isso publicamente, né? É uma pena. Mas de acordo com, então, a Sala Ibrahim, Malawin é uma bailarina cigana. E nós temos uma cantora que, de acordo com a Sala também, é chamada de Rainha Cigana no Iraque, e que toca em todos os celulares, que toca em todos os dispositivos de música. A Sala diz que Saja Obaida, eu não sei falar o árabe, gente, é Sajda Obaid, acho que é Sajda Obad, não tenho certeza se é assim a pronúncia correta. Mas, de acordo com a Sala, a Sajda toca em todos os locais, todo mundo conhece a música dela, todo mundo escuta a música dela, e ela é muito conhecida, ela é muito popular. Ela conseguiu manter a popularidade dela, do estilo dela, de música, apesar das circunstâncias políticas. Quando eu tava lendo sobre a Sajda, eu pensei muito na Ivete Sangalo. Tipo assim, é uma cantora popular que todo mundo conhece, pelo menos uma música, você não precisa escutar ela, mas pelo menos uma música você conhece. Então eu pensei muito nisso, fiz essa ligação. Na movimentação de Haksal Kaliwa, você pode dançar ao chão, né? Pode ter momentos que você vai ao chão, tem momentos de giros, além de saltos, de pulos, né? Momentos de movimentação de quadril, que como eu falei é um quadril específico, né? E também tem os movimentos de cabeça. Geralmente se começa a movimentação pela esquerda. De acordo com a Sala, tem a ver com o lado do coração, então tem toda essa questão por trás, né? E é uma dança que ela tem um determinado impulso, então você vai
manter esse impulso ao longo da dança, casando ele com os movimentos. Vai ter momentos que esse impulso vai ter uma presença maior na dança, e vai ter momentos que ele vai dar lugar para outras movimentações, como os giros, por exemplo, né? Mas ele vai ter sempre essa movimentação que vai casar muito bem com a musicalidade, né? Com a instrumentação. Então, é uma dança, assim, que possui um vigor, mas ela é uma dança muito gostosa de dançar, e é uma dança que, no meu ponto de vista, conta uma história. Conta a história de um povo, conta a história de uma resistência de uma população inteira ali presente no Iraque. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a Luciana pelo convite. Essa foi a minha pequena colaboração para falar um pouquinho de Raqs El Khaliwa, desse estilo que eu gosto tanto de dançar, que é o meu estilo favorito de danças ciganas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo ali no Instagram Jéssica Prestes, ou também no meu Facebook. Estou à disposição e agradeço por essa oportunidade.